Por que as pessoas não falam? Por que as pessoas não vão estudar, por exemplo, a vida do Silvio Santos, que começou vendendo canetas na rua do Rio de Janeiro e se tornou bilionário. E mesmo hoje, com todo o sucesso como empresário, ele continua sendo um locutor que faz TV. Olha que história linda. Então comece a olhar histórias de pessoas que deram certo. Por exemplo, o Bate, que hoje faz um programa na televisão, que trabalha muito bem com TV, mas que começou lá em Mogi das Cruzes aos 12 anos fazendo rádio, que se esforçou, que estudou jornalismo, que continuou atuando na área, e eu tenho certeza que se ele sair da televisão, amanhã ele volta para a rádio. Sempre vai ter um espaço, né? Vamos pegar um exemplo aí do Éder Luiz, que é um narrador esportivo da Rádio Transamérica, que mudou todo o sistema da Rádio Transamérica. Por quê? Porque ele começou a trabalhar de forma muito forte com marcas no varejo. Então, a locução de varejo das rádios é o que sustenta muitas rádios. Então, quando eu falo da locução de varejo, eu falo porque isso funciona. Ó, você que ouve Jovem Pan, Transamérica e as principais rádios do Brasil, todas elas fazem trabalhos em ponto de vendas, que são dos locutores de varejo. Então, são mercados extremamente rentáveis. Agora, por que as pessoas não entendem isso? Porque não conhecem, porque não convivem. E eu quero que você conheça, para que você veja as oportunidades que tem. E por que eu só falo de locução de varejo? Porque tem trabalho 365 dias no ano. Isso é maravilhoso, porque você nunca vai ficar desempregado. Não é igual você ficar esperando alguém te chamar numa rádio, ou ficar esperando alguém te ver. Você vai estar todo dia fazendo o seu trabalho, seja em qualquer lugar do Brasil, e toda cidade do país tem comércio. Aí você pode falar assim, mas a minha cidade é muito pequena. Por isso que aqui não funciona. Deixa eu contar para você uma história que ela é bem rapidinha, mas ela vai ter tudo a ver com o nosso conteúdo no decorrer. As coisas que a gente vê ou que a gente acredita, se elas forem baseadas no resultado do outro, você vai ficar limitado. Presta atenção nessa historinha bem rápida que eu vou contar aqui. Uma empresa de calçados mandou 2 vendedores para uma cidade. No mesmo dia, os 2 vendedores retornaram para aquela fábrica. Um deles disse assim, olha, eu estou voltando porque aqui ninguém usa calçado e eu não vou ter para quem vender. E a empresa falou, tudo bem. Mais tarde, um pouquinho, ligou o outro vendedor na mesma cidade, só que em lados diferentes. Ele falou assim, olha, eu vou ficar aqui muito tempo e vocês já se preparem para aumentar a produção de calçados, porque aqui ninguém usa calçados. Então, a minha pergunta para você é, qual é a sua visão da locução? Não tem oportunidade porque você não vê? Qual é a referência que você tem? E aí a gente começa a falar desses erros que acontecem o tempo todo, justamente porque as pessoas têm essa maneira de pensar que não facilita em nada a vida delas. Então, qual que é o erro de número 13 que te impede de ganhar dinheiro na locução? E esse aqui, gente, por incrível que pareça, ele é muito comum. Que é o seguinte, você não falar bem o português. Aí você vai falar assim, mas imagina, não chega a ser tão grave. Não, vai no mercado e ouve a pessoa falar as batatas, os tapetes, e por aí vai. O home tite, quem já ouviu alguém falar do home tite? Isso é super comum, as pessoas erram demais. Imagina você fazendo uma locução e começar a não conseguir falar as palavras erradas. Você pode ter a voz mais linda que você possa imaginar. Se não falar bem o português, você não vai conseguir trabalhar. E aí, tem pessoas que falam, não, mas eu só leio o texto. Gente, normalmente as pessoas que têm erros muito grosseiros de português, elas têm dificuldade de leitura. Como é que eu sei disso? Pede para uma pessoa ler na sua frente. O exercício mais importante para você que quer trabalhar com a voz é você pelo menos conseguir ler. Pegue um texto e leia em voz alta. Se você não tem um bom português, provavelmente você não vai conseguir respeitar uma pontuação. Você não vai conseguir desenvolver a entonação. O que é a entonação? É você dar emoção naquilo que você está lendo.
é você dar contexto, senão fica uma leitura robotizada. E na locução, se você não tiver uma habilidade de colocar emoção no que você fala, você não vai conseguir desenvolver na locução. Você vai virar o quê? Um papagaio que repete, mas que não tem emoção. E sim, é necessário. Veja na publicidade. Comece a prestar atenção nos comerciais que tem nas TVs e nas rádios. Sem emoção, seu texto não flui. E as pessoas que têm dificuldade no português também têm dificuldade na leitura. E quando elas vão para os eventos que ela precisa improvisar, piorou. Imagina você apresentando um evento, tem uma lista de nomes. Já é complicado você ler nomes. Se você tem dificuldade no português, você vai ter mais dificuldade ainda de leitura. Imagina você fazendo uma locução no varejo, numa loja. Tá? Vamos pegar um exemplo aí, um hipermercado. Você tem noção de quantos nomes e quantos produtos tem no hipermercado? São mais de 10 mil itens. Você vai anunciar um produto eletrônico, você não sabe as funções do produto, você não tem profundidade na hora de fazer um anúncio. Você vai falar ali no setor de frutas, legumes e verduras, por exemplo, parece bobagem, mas se você tem dificuldade de falar o plural, na hora que você anunciar, as pessoas vão rir de você, não vão pôr credibilidade na pessoa que está ali. Por quê? Um locutor, para que ele possa ganhar melhor e ter um valor maior no trabalho dele, ele tem que passar autoridade. Se você está numa loja fazendo um anúncio e você não consegue passar autoridade no que você está falando, você não consegue vender. Se você vai apresentar um evento que seja, pode ser uma formatura, pode ser uma festa de 15 anos, pode ser um casamento. Se você não tem autoridade, se você não sabe o que você está falando, se você fala tudo errado, se o teu português não é bom, você não vai passar nenhuma segurança para o seu contratante. Agora, olha que interessante no varejo. Na locução como um todo isso acontece, tá? Mas no varejo, quando você vai trabalhar, você trabalha com produtos. Normalmente o varejo trabalha com produtos. E aí você não consegue falar nenhum nome em português, nem um plural básico. Imagina se você tiver que explicar um produto de tecnologia. Por exemplo, um smartphone, uma TV, um computador. Se você não tiver habilidade para falar um bom português, para falar e se expressar bem, você vai se tornar uma pessoa completamente limitada. E aí você vai achar, não, mas eu trabalho bem, a minha voz é bonita, mas você não tem um bom português. Então, sim, falar bem a própria língua é extremamente importante. Qual é o jeito errado que muitos locutores fazem quando são contratados para fazer uma locução? Ele vai lá e lê do jeito que ele consegue, mas ele não lê do jeito que o cliente precisa. E aí o português faz diferença. Você pode até chegar num estúdio para gravar. Se você fizer do jeito que você acha que tá bom e não conseguir fazer do jeito que o cliente precisa, você não vai fechar aquele trabalho. Imagina no varejo, que normalmente é ao vivo, que não tem o recurso do estúdio para ficar corrigindo as suas falhas. Você falou palavra errada no microfone, vão mandar você embora. E isso é super comum, gente. Pessoas de vozes bonitas que vão fazer uma locução e não conseguem falar um bom português. Então começa por aí, tá? É sim importante. Existem muitas palavrinhas do português que as pessoas erram de forma grosseira e que faz diferença no ponto de vendas. Então vamos pegar um exemplo. Você vai fazer uma locução e vai falar de um produto eletrônico. Lembra que eu falei do Home Theater? O nome é Home Theater. E as pessoas com português ruim não vão conseguir que dirá pronunciar um nome em inglês. Muita gente fala Home Theater, as batatas, a cebola, as laranjas. E claro que você vai virar motivo de piada. E isso vai te atrapalhar na hora que você quiser ganhar o melhor cachê. Porque sim, os clientes e contratantes prestam muita atenção nisso. E como que eu descobri isso? Quando eu mandava os locutores na loja e o gerente falava, não mande mais, porque essa pessoa não fala direito. Não manda esse cara porque ele não consegue anunciar direito.
Então, o cliente, ele não vai ficar avaliando onde está o teu erro, mas é muito importante que você tenha clareza disso. E se você não tem, começa a prestar atenção, pede para alguém te ouvir e começa a corrigir isso, porque sim, faz muita diferença.